Nós vamos falar do mercado cripto. Isso gera um mercado muito sedutor, né? Um mercado bastante interessante, que precisamos entender melhor o que está acontecendo. Primeiro, vamos fazer uma introdução a respeito de como que as pessoas tomam decisões sobre investimentos. Basicamente, existe uma área no cérebro que processa isso tudo, ou seja, que processa o ganho. Uma área específica chamada circuito da recompensa, e esse circuito da recompensa, ele também, ele também forma processo decisório de um monte de coisas, né? Ele é composto pelo córtex pré-frontal, pelo núcleo da accumbens e da área tegmentar. Esse é um assunto aí da medicina, mas já está comprovado que é essa área que processa o prazer, a satisfação. Esse é um pesquisador russo que dedicou praticamente toda a sua vida a, a esse tipo de estudo. Essa mesma área que processa esse tipo de decisão é a mesma área também que reconhece alguns prazeres, como até, até as pessoas que são viciadas em drogas também se utilizam dessa área para processar o suposto efeito da, da droga. O que nós sabemos até o presente momento é que essa área ela sofre um estímulo e, e que esse estímulo gera de certa forma, uma ansiedade maior na expectativa do ganho do que o próprio ganho. Por isso que entra aqui o mercado cripto. Que a gente faz a ligação com o mercado cripto? Mercado cripto, ou seja, a possibilidade de ganhar gera uma excitação maior do que o próprio ganho, se porventura ele ocorrer. Eu vou lançar a mão aqui do último relatório da Ambima, que fez um raio-x do investidor brasileiro. Esse relatório foi publicado agora em abril de 2024. E olha que coisa interessante, né? Apenas 37% da população brasileira faz algum tipo de investimento. Isso quer dizer que 63% da população não faz nenhum tipo de investimento. Certamente isso também se justifica do Brasil ser um país pobre, né, de renda muito baixa, e isso acaba interferindo nessa estatística, né? Ou seja, 101 milhões de pessoas não têm nenhum tipo de investimento, nenhuma forma de poupança, de proteção do capital, né? Coisa terrível. E o produto financeiro mais demandado, mais utilizado pela população é a tradicional e desgastada caderneta de poupança, que, por acaso, é a pior aplicação que existe, talvez, no mercado. Mas aqui eu coloquei em evidência as moedas digitais. Então, nós temos aqui 4% da população investindo em moedas digitais, um percentual muito pequeno. E se tratando da população investidora, daqueles 37% que tem algum tipo de investimento, isso representa 10%, ou seja, é um mercado muito pequeno ainda, comparado com as demais alternativas de investimento, né? E a poupança é a preferência de todos, da geração X, dos millennials, da geração Z, dos boomers, ou seja, todas as gerações têm uma predileção pela caderneta de poupança. E as moedas digitais ainda, você vê que os boomers, que são as pessoas que têm mais de 63 anos de idade, praticamente 0%. A geração X, que aí envolve as pessoas de
de 40 a 60 anos, aí 2%. Os millennials, as pessoas de 28 aí a 40 anos, 5%. A maior concentração das moedas digitais do mercado cripto está na geração Z, as pessoas de 16 a 27 anos, o que é perfeitamente justificável, que são as pessoas que já nasceram na era digital, né? E aqui tem uma estratificação entre homens e mulheres, então o percentual ainda é muito baixo. O YouTube é o principal canal de informação de todas as classes, de todo o processo de estratificação. Ele representa 34% da, como principal canal de consulta, né? E as pessoas que investem, aquelas poucas pessoas da, da população brasileira que conseguem investir ainda, é para adquirir o sonho de ter a casa própria. É o motivo principal, né? E um fato bastante interessante é que, em relação à orientação sexual, a população LGBTQIA+, investe mais do que a população hétero. Talvez eles estão mais preocupados com o futuro, de alguma forma, são mais cuidadosos com essa relação de investimento. E uma coisa super interessante é que os aplicativos de apostas, os também chamados de bets, eles já têm uma participação em 14% da população brasileira, ou seja, 22 milhões de brasileiros já fizeram pelo menos um tipo de aposta, isso em 2023. Isso também explica um pouco a relação do mercado cripto. Uma parte do mercado cripto está ligado também a uma aposta. Então, nós temos aí uma correlação com esse fato, né? Existe um trabalho científico que eu posso disponibilizar para vocês, onde um renomado professor de Yale, ele faz estudos constantes sobre os conselhos dados pelos Instagramers, YouTubers, né? As pessoas que dão conselhos aí nas redes sociais, geralmente não são especialistas, e ele compara isso com os professors, né? O trabalho dele é o Popular Personal Financial Advice, que seria o influencer da área financeira, versus the professors, os pesquisadores que estudam profundamente o assunto. E ele diz que ele pesquisa isso de forma constante e geralmente o conselho popular, ele é muito fraco de conceitos, ele não tem base científica e é guiado por falácias, ou seja, quando não, para enganar as pessoas, né? Isso aqui é um quadro bastante ruim do ambiente brasileiro. Eu peguei aqui o período do Plano Real, 30 anos de moeda forte, né, de julho de 94 até junho de 2024, porque julho não terminou ainda. Então, nesses 30 anos, a gente pode ver o desastre que foi a política brasileira em relação ao bem-estar da população e as variáveis monetárias, né? Quem não trabalhou e prestou dinheiro para o governo ganhou a taxa Selic, que é livre de risco, e baliza o CDI, que deu 8.227% no período, né? A Bolsa deu 3.300, o PIB cresceu 2.100, a poupança 1.515, está um pouco acima da inflação, mas perde de goleada para os títulos lastreados em CDI. E o dólar, claro, que não é nenhuma alternativa de aplicação, é apenas uma moeda estrangeira que nós precisamos dela, né? Isso configura o Brasil como um país que a gente chama de rentista, né? É um ambiente que você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Basta emprestar para o governo, basta, de alguma forma, financiar o gasto público sem precisar trabalhar. Isso é um país rentista, que nós também chamamos de jabuticaba. Rentismo é onde
um ambiente que não é necessário fazer nenhum esforço para poder sobreviver e ganhar dinheiro. É claro que as pessoas que conseguem fazer isso têm que ter dinheiro, né? Infelizmente, a população mais pobre, que não tem dinheiro, não vai conseguir oferir o, o resultado do rentismo, né? Isso é uma jabuticaba porque é algo que só existe no Brasil, né? Um termo utilizado na economia para expressar algo que só tem no Brasil e é coisa ruim, né? Não que a jabuticaba como fruta seja ruim, né? Mas o fenômeno classificado como jabuticaba é algo ruim que só existe no Brasil comparado com o resto do mundo. Isso aqui é uma jabuticaba, ou seja, o rentismo, né? A possibilidade de se ganhar dinheiro sem trabalhar, somente emprestando para o governo federal. Mas vamos aqui falar, após essa introdução, do mercado cripto especificamente. Tudo começou em 11 de setembro de 2001. Acho que todo mundo sabe o que aconteceu nesse dia. O ataque sofrido em território americano e o que fez o governo federal dos Estados Unidos? Ele provocou um enorme corte de juros. E praticamente a taxa Selic americana foi levada a zero. E o governo adotou uma série de medidas para incentivar o consumo, principalmente com financiamentos a juro muito baixo. Então as pessoas foram induzidas a consumir, a financiar, a comprar casa no lago, comprar barco, picapes, motocicletas, sei lá o quê, imóveis também. O juro era muito baixo e nós tínhamos medidas que facilitavam o crédito no setor bancário. Isso para aquecer a economia. Quando a taxa Selic está muito baixa, isso aquece o setor produtivo, diferentemente do Brasil. Com uma taxa Selic muito alta, desaquece o setor produtivo e promove o rentismo. Isso durou de 2001 até 2006, por aí, de forma que os juros começaram a aumentar a partir de 2005 e quando estourou a bolha imobiliária de 2008, chamada crise do subprime, que cabe um momento só para falar sobre isso, a maior crise da idade moderna, e aí que os grandes bancos americanos quebraram, a começar pelo Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Washington Mutual, e isso, isso provocou um efeito cascata no mundo inteiro. No Brasil, quebraram empresas como Sadia, Aracruz, Votorantim, Papel e Celulose e muitas outras. Estavam especulando, basicamente, com derivativos. Essa é uma crise muito complexa, que é interessante entendê-la para até projetar possibilidades de novas ocorrências nesse sentido. Então, com essa crise bancária, basicamente provocada pelo subprime, pelos derivativos, colocou-se em xeque o sistema financeiro americano, que é o maior do mundo. Não podemos confiar nos bancos, não podemos confiar no governo como agente controlador disso tudo. Isso foi colocado em xeque, toda essa confiança que havia, vamos chamar no sistema financeiro formal. Tem um filme, né, que mostra isso, que é chamado A Grande Aposta, filme bastante interessante, mas existe um documentário também muito legal chamado Trabalho Interno. Esse documentário explica com detalhes, apresentando as pessoas, os depoimentos dos auditores, das pessoas, dos investidores, de todos, basicamente todos os envolvidos, né? Muito interessante esse documentário, vale a pena assisti-lo. Ele explica com detalhes isso tudo. Mas o que interessa é que essa quebra desses bancos, basicamente motivados lá pelas ações de 2001, isso acabou colocando em xeque a confiança do sistema financeiro e do governo como controlador do sistema monetário.
E foi aí que, em 2009, surgiu o criptoativo. O que será isso, né? O que será um criptoativo? E o surgimento dessa nova modalidade foi motivado por esses fatores que nós já comentamos. Tudo indica que Marx foi a inspiração para isso. Né? Nós temos bastante, bastante evidência disso, né? Principalmente é a base teórica mais provável no capítulo 3 do livro 1 do Marx, o Capital, né? A partir de algumas ideias relacionadas às funções que o ouro exercia no sistema financeiro, né? O dinheiro, e ele, de alguma forma, propôs essa possibilidade de existência da criptomoeda. Essa é uma das versões aceitas hoje, inclusive, no mundo científico. Temos vários trabalhos científicos que tratam disso. Posso até disponibilizar alguns para vocês. Mas, enfim, não vem ao caso, né, de quem foi a ideia. O, o cripto está aí, temos que lidar com ele. Né? Então, basicamente, o que é um criptoativo? Né? Eles são ativos digitais. Eles são criados por criptografia e uma tecnologia que a gente chama de DLT, né? Distributed Ledger Technology. É o blockchain, ou a blockchain. Né? A grande diferença desse negócio é que eles não dependem de uma autoridade central. Seria um sistema clandestino, um sistema descentralizado. Ou seja, dentro do criptoativo, nós podemos ter um monte de coisa. O criptoativo não é só Bitcoin, não é só. Criptoativo é. Nós podemos ter moedas, commodities, valores imobiliários, NFTs, um monte de coisas se enquadram dentro do guarda-chuva chamado criptoativo. Mas o denominador comum é a criptografia, que assegura essa validade, né? E um controle de rastreabilidade disso tudo. No Brasil, nós temos uma legislação sobre isso, que foi promulgada em 2022, que é a Lei 14.478. Ela entrou em vigor em junho de 2023 e ela se refere ao ativo virtual. Nós temos alguma coisa diferente da lei num parecer emitido pela CVM chamado parecer 40, que é da Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão autarquia federal que regula, fiscaliza o mercado de capitais, o mercado de valores mobiliários. Essa lei 14.478, ela só delimita, ela faz uma delimitação do escopo de atuação do governo federal, que vai ter que regularizar, fiscalizar e supervisionar tudo isso. Então, ele não entra nos aspectos de definições sobre isso, né? Então, ele não tem essa preocupação de... É apenas uma lei que, de certa forma, dá uma cara de legalidade para isso tudo, para o criptoativo. Ele não cita literalmente as moedas, e diz que o governo federal vai ter que fiscalizar, regularizar, supervisionar. Então, é uma lei bastante genérica que tem pouco efeito. Né? Ele apenas diz que nós temos aí a existência desse mercado, e a lei diz que não está incluso nessa definição legal as moedas. Quais moedas? As moedas que circulam, tanto moeda nacional como moeda estrangeira, ou seja, o real, dólar, euro, etc. Né? Não está incluso aí também moeda eletrônica e aquelas coisas que parecem moeda que a gente usa, que são aqueles pontos e recompensas em programas de fidelidade e os títulos negociados nas bolsas de valores, ou seja, os valores mobiliários. Nada disso entra
na definição legal. Quando a gente faz um estudo histórico, a gente percebe que movimentos semelhantes a esse já ocorreram no mundo. Claro que sem esse aparato tecnológico que nós temos hoje. Então, quando se estuda profundamente, por exemplo, a primeira crise financeira que aconteceu na Grécia no ano 600 a.C., foi um movimento parecido com esse movimento de criptoativos. A crise financeira de Roma no ano 300 também, provocada pelo imperador Otaviano, também se assemelha muito a isso, né? A crise financeira provocada por Joseph Smith, quando ele criou a moeda própria, lastreada em imóveis da igreja. Isso acabou também, de alguma forma, uma configuração muito próxima do que acontece hoje. Claro que tudo isso, gente, num outro ambiente tecnológico. Estou fazendo analogia de fundamentos, né, de princípios. Mesma coisa a bolha financeira provocada pelos bulbos na Holanda, chamada a crise das tulipas, é algo parecido, né? Temos a Companhia dos Mares do Sul, é uma companhia privada que recebeu direitos exclusivos de comércio com a América do Sul para terminar com a Guerra Espanhola. E isso aí acabou provocando uma bolha. Até o eminente Isaac Newton participou desse processo para, de certa forma, desbaratar essa bolha. Então, vamos falar um pouco do mercado cripto com mais detalhes. Nós temos, nós convivemos com três tipos de moedas atualmente. Uma que eu estou chamando de CryptoCoin. E observe que eu coloquei coin entre aspas, porque não é coin, não é moeda. Eu estou falando aqui do Bitcoin e seus assemelhados. O mercado cripto tipo Bitcoin. São muitas moedas, mais de 20 mil, na verdade. O Bitcoin é o principal, foi o primeiro que surgiu. Que se chama de CryptoCoin, entre aspas, porque não é coin, não é moeda ainda. Nós temos as stablecoins, que é uma coisa diferente disso tudo. Não é coin também, na minha visão, é uma stable apenas. E temos as Govcoins. Essas sim são moedas, de fato. No caso aqui, o Drex, que já está implementado no Brasil, só não está em pleno funcionamento. Ele já existe. E não é um projeto brasileiro, isso é um projeto mundial. Uhum. Tudo isso tem que passar por um teste chamado Howey Test. É uma definição muito técnica desse negócio, mas isso é utilizado pelas autoridades monetárias, praticamente no mundo inteiro. Então, o criptoativo, para saber se ele está bem fundamentado, ele tem que ser submetido ao Howey Test. Né? Vamos falar do CryptoCoin, que em algumas situações pode ser chamado de criptopiramidal, ou seja, é uma pirâmide financeira. Né? Estou dizendo que todo cripto é uma pirâmide. Mas o primeiro foi o Bitcoin, surgiu em 2009. Surgiu no bojo daquela crise de credibilidade do sistema financeiro mundial, provocado pela crise americana. Um suposto cidadão chamado Satoshi Nakamoto, que não existe, na verdade, ou seja, ninguém sabe quem criou o Bitcoin. Na verdade, sabe, mas não sei se pode ser dito assim abertamente. Então, ele publicou um artigo dizendo como funciona isso ponto a ponto. Aí que entra a blockchain, o DLT. Então, existe um artigo publicado com o codinome de Satoshi Nakamoto, uma pessoa que não existe de verdade. E o que se sabe é que essa pessoa jogou essa moeda na blockchain
nem sabia se isso ia pegar de alguma forma. Foi uma aposta, né? Um- uma jogada, talvez até uma brincadeira, hein? Não dá para afirmar com certeza, né? E o nome dessa pessoa é Greg Wright, é um cientista da computação que, em tese, é o Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, né? Ele responde judicialmente, né, em alguns tribunais sobre isso. Ele está sempre na mídia aí, você pode pesquisar, você vai encontrar as defesas que ele realiza, assim por diante. Ele mesmo disse que acabou destruindo um HD com 285 bilhões em Bitcoin, e também não sabia que o Bitcoin ia assumir essa tal valorização, né? tal, tal comportamento de mercado, né? Mas é típico do ser humano quando se fala de apostas. Você viu o percentual da população brasileira que tem se dedicado a apostas, né? Nos Estados Unidos, as celebridades são proibidas de apoiar qualquer tipo de, de cripto. Esse cripto que eu estou falando aqui, tipo Bitcoin, justamente pelos danos que ele pode provocar às pessoas, né? Então, elas são proibidas. Várias celebridades já foram advertidas, processadas, né? Kardashian, marido da Gisele Bündchen, vários jogadores de futebol, esportistas, assim por diante. Então, ela tem uma lei muito rígida, né? O Google não permite nenhum tipo de anúncio desse tipo de coisa, né? O Reino Unido proíbe a promoção de qualquer coisa ligada a isso. Esse é o cripto, em tese, coin, que é estamos falando aqui do tipo Bitcoin, né? Quem assistiu o filme lá, Lobo de Wall Street, onde Leonardo DiCaprio protagoniza o Jordan Belfort, que foi um bandido que deu aquele golpe todo, ele cumpriu a pena. Quando ele foi solto, ele disse: cuidado com o Bitcoin. Saia disso antes que você perca todo o seu dinheiro, né? O Bitcoin está baseado na teoria do idiota maior. E disse aqui palavras do Jordan Belfort, né? Eu sei disso melhor do que ninguém no mundo. Eu não tenho orgulho disso, mas eu sei. Isso aqui é a palavra de um bandido que conhece perfeitamente como é que funciona o mercado das pirâmides financeiras, né? Existe um documentário que vale a pena você assistir, chama Trust No One, The Hunt for the Cryptokine. Esse vale a pena assistir, que dá uma ideia de como isso funciona em algumas situações, né? Esse mercado, como qualquer outro mercado, já acabou provocando muitas perdas. Ele tem uma tecnologia interessante por trás, mas isso jamais vai ser moeda, viu, gente? Jamais vai ser usado como moeda para você comprar pão, você comprar coisas, né? Não tem a menor possibilidade. Alguém deve lembrar a história do Elon Musk, quando ele falou que aceitaria Bitcoin nas suas revendas, né? Ele acabou lucrando muito com isso, por sinal, porque ele acabou comprando antes do anúncio. Ele foi certamente chamado pelo governo americano e depois ele desistiu disso, a fim de não sofrer sanções. E quando ele desistiu, muita gente perdeu dinheiro, porque ele acabou vendendo antes da desistência. E as pessoas que perderam dinheiro com isso criaram uma moeda chamada Fuck Elon Musk. Fuck Elon, que acabou se valorizando até mais do que o Bitcoin. Você vê a fragilidade que é esse mercado, qualquer pessoa pode criar uma moeda, né? Aí você lança a moeda na blockchain e vai que algum desavisado tem interesse nisso, algum influencer, né? Pode ter milhões de seguidores que não têm conhecimento, que não entende como isso funciona, né? Então, isso é perigoso, né? Tem um perigo associado a isso, né? O fuck Elon é uma moeda que é a moeda para combater o Elon Musk, ou seja, moeda de protesto.
Você vê que alguém tem coragem de comprar isso, né? Não tem nenhuma diferença disso do Bitcoin, né? Depois você procure o gráfico do funk Elon Musk. Tem o Banana Coin também, se vocês conhecem, a moeda do Trump Coin. Imagina que se o Trump entrar em desgraça, o que poderia acontecer com essa moeda? O Dogecoin, Adult Coin para serviços sexuais, o Potcoin para drogas, tem moeda até para quem gosta de ufologia, o Putin Coin, por exemplo, a moeda que é a moeda do Putin, tem a moeda do Maduro, e os Ethereum Token, e os Ethereum não serve para nada. Existe uma moeda que também não serve para nada, que tem gente que compra, né? O Maduro, presidente da Venezuela, tem a sua moeda também, a Kodak, que faliu. São muitas moedas, não vamos aqui falar de todas, mas eu estou tentando mostrar para vocês a fragilidade que é isso, né? Isso está mais para uma brincadeira, nesse caso, de mau gosto, né? Certamente as pessoas que investem nisso não têm nenhum conhecimento e talvez seja um mercado de aposta, não sei. Se você quiser apostar, tudo bem, né? Por que não, né? Mesma coisa quando se entra num cassino, se faz uma aposta qualquer num sistema aí que eu não sei qual é a confiabilidade disso, né? Qual é a consistência, né? O que diz a teoria do idiota maior, que é o que muita gente defende que está baseado tudo isso, né? Que é que é que deve aparecer um idiota maior à minha frente, quer dizer, alguém que está comprando alguma coisa, não porque sabe que aquilo vale alguma coisa, mas por acreditar que talvez apareça um idiota maior que pague um preço maior por aquilo, né? É uma teoria que alguns defendem, né? Outros afirmam que isso é uma pirâmide. Todo mundo sabe o que é uma pirâmide, é quando eu vendo uma coisa que eu não tenho para entregar. Imagina uma construtora que faz um prédio com 10 apartamentos, só que ela não vende 10 apartamentos, ela vende 100. Tudo à vista, claro, e com um bom desconto para quem paga à vista, né? Então, se ela conseguir fazer o prédio, ela vai entregar 10 e 90 serão lesados. E até existe a possibilidade dela não fazer o prédio, dela fugir com o dinheiro dos 100 compradores, né? Isso é uma pirâmide, né? Que os americanos chamam de Ponzi, em homenagem a Charles Ponzi, um italiano que inventou esse sistema de fraude lá em Nova York. Não sei se vocês viram recentemente o Thiago Reis, ele, ele acabou tecendo algumas críticas ao Bitcoin e acabou sendo massacrado pelos seguidores, né? Porque muitas pessoas acreditam nisso, né? Um mercado muito sedutor. O ganho fácil é sedutor, gente. Ganhar dinheiro sem trabalhar, todo mundo fica interessado. Eu não vou ter que trabalhar, não preciso produzir nada, não preciso acordar cedo, né? Gente, cuidado com a pirâmide, né? Ganho sem trabalho, honesto, é difícil, hein? É muito difícil, né? Todo ganho está ligado ao trabalho, gente. Ao esforço, né? Nós temos um problema ainda que é a mineração. A criptomoeda precisa ser minerada, isso gasta muita energia. E o custo da energia é muito alto. O mundo está sofrendo aí atualmente com uma escassez de energia, né? O Irã, por exemplo, é proibido, acho que dá 20 anos de cadeia quem faz mineração, né? Na China também é proibido. É proibido minerar Bitcoin na China. Não é só Bitcoin, outras moedas também têm que ser mineradas nesse mercado cripto. Vários países proíbem. A China, inclusive, tem algumas bases de mineração fora da China, caso aqui do próprio Estados Unidos. Muitas fábricas na China têm sofrido com falta de energia e o governo não vai permitir que se use energia que poderia ser utilizada na produção de bens e serviços, né, para poder utilizar isso para um objetivo que a gente chama de piramidal, né? Nós temos muitas empresas que entraram em falência nesse processo, né? O JP Morgan, por exemplo, projeta um futuro sombrio para esse mercado de mineração, né? Um dos maiores bancos do mundo. Claro que ele tem alguns interesses em cima disso também, né, gente? Tá?
El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Uma coisa interessante, né? Às vezes eu chego a brincar em aula, gente, que a estupidez deveria ter um certo limite, né? Devia ter uma regra que impedisse a estupidez humana. Alguém deveria ser interditado. Olha, você foi interditado porque seu índice de estupidez ultrapassou o limite tolerado pela sociedade, né? O que aconteceu em El Salvador? Foi feita uma legislação que usou o Bitcoin como moeda oficial. Sabe que El Salvador é um país muito pobre, né? É que eu falo do limite da estupidez, né? O que acontece? Alguém aqui já deve ter passado o Pix. Claro, que todo mundo já usou um Pix, né? A transferência é praticamente instantânea, praticamente real time, eu imagino, né? Ou seja, você passou o Pix, um segundo depois já está na conta que foi creditada, né? Em média, uma operação na blockchain demora 20 minutos. Em El Salvador demorava mais, porque o sistema lá não era muito confiável, né? Vamos trabalhar com 20 minutos. Olha só. Então eu vou numa padaria comprar pão. Vou dar um exemplo, bem simples, tá? Então eu vou comprar pão e tomar um café. Então, quanto custa hoje um café? Eu não sei, gente. Mas vamos transformar em Bitcoin. Então imagine que um café, estou colocando aqui R$ 7, não sei se é isso. Já paguei mais. No aeroporto tá caro o café. Hein? Daria 0,0000067 Bitcoin. Você guardou o número aí? Aí você pede agora um pão também. Aí é mais 0,0000012 bitcoins. Você está anotando o número aí? Como é que você lida com esse tipo de moeda? Aí você pode usar o Satoshi. Satoshi seria a segunda camada do Bitcoin, onde um Satoshi equivale a 0,000001 Bitcoin. Então, você está anotando aí os valores? Ó? Joga isso numa população predominantemente analfabeta. E aí, digamos que eu consiga entender o preço disso em Bitcoin. Quanto tempo eu demoro para entender isso aqui? Aí eu peço o pão, me dá o pão e o café, 0,000012 bitcoins. Ou 100 mil satoshis. Sei lá. Aí entro na blockchain e transfiro para o dono da padaria. Ele não me dá o pão, porque demora 20 minutos ou meia hora para cair o Bitcoin na conta dele. Então espera um pouquinho, fica aí no balcão, espera. Daqui a um pouco eu te dou o seu pão. Meia hora, não demora muito, né? Não é tanto tempo assim, meia hora. Espera um pouco aí. Aí quando caía a parte do Bitcoin na conta do dono da padaria, já tinha mudado o preço, porque o Bitcoin tem uma grande volatilidade. Aí tinha que fazer um ajuste de dinheiro. Ou o dono da padaria devolveu alguma coisa. Gente, a imbecilidade tem que ter um certo limite. Não tem como funcionar. O que aconteceu, na verdade, é que dolarizou a economia. Acabou dolarizando a economia e claro que jamais isso aqui funcionou. Jamais isso aqui funcionou. É que o Bitcoin é a moeda principal. É a primeira que surgiu, né? Ela representa hoje talvez metade desse mercado cripto. Cripto tipo Bitcoin, porque tem outro mercado cripto importante que vamos falar daqui. Essas moedas que surgem a cada dia, elas têm uma vida muito curta. Então, elas vão morrendo, né? Tem um relatório que mostra isso da CoinGecko, e das 24 mil criptomoedas, mais da metade já acabou desaparecendo e outras vão surgindo, né? E aí eu preciso criar pessoas que se interessem por elas, talvez utilizando influencers, né? Você viu lá no começo da minha apresentação, não tem nenhuma qualidade técnica, não tem nenhum conhecimento para falar sobre isso. Já deve ter ouvido aí na mídia, né? Jogadores de futebol envolvidos nesse tipo de coisa, né? Como se ele tivesse alguma.
alguma competência para falar sobre esse assunto. É um mercado muito perigoso, extremamente perigoso. Isso aqui vocês conhecem o Warren Buffett. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Two kinds of items that people buy and think they're investing. One really is investing and the other isn't. If you buy something, a farm, an apartment house, or an interest in a business, and look to the asset itself to determine whether you've done something, what the farm produces, what the business earns, and so on. You don't really care whether the stock market's open. You can do that on a private basis. In fact, you do it on a private basis if you buy a farm or apartment house generally. And it's a perfectly satisfactory investment. You look at the investment itself to deliver the return to you. Now, if you buy something like Bitcoin or some cryptocurrency, you don't have anything that's producing anything. You're just hoping the next guy pays more. And you only feel you'll find the next guy to pay more if he thinks he's going to find somebody that's going to pay more. Now, if you ban trading in farms, you could still buy farms and have a perfectly decent investment. If you ban trading in apartment houses or even in equities, if you ban trading in Berkshire Hathaway for the next 5 years, our investors would do fine, over time. But if you ban trading in tulip bulbs, or if you ban trading in some Bitcoin, which nobody knows exactly what it is, people would say, well, why in the world would I buy it? Yeah. And you aren't investing when you do that. You're speculating. There's nothing wrong with it. If you want to gamble, somebody else will come along and pay you more money tomorrow. That's one kind of game. That is not investing. Porque ele fala aqui da teoria de idiota maior, né? Que deve aparecer alguém que vai pagar mais por isso, né? Ele diz que não é investimento, né? Investimento é quando você compra um imóvel, quando você compra a ação de uma empresa, quando você compra um título devidamente regulamentado de uma empresa, né? Que está produzindo alguma coisa, né? Agora, aqui você está comprando nada. Nada é um código de computador que você não sabe quem criou, por sinal. Olha que loucura, olha a mente das pessoas, como é que elas... Né? Ninguém sabe quem criou, sabe que surgiu por um pseudônimo, mas as pessoas acreditam que alguém vai aparecer e vai pagar mais por aquilo que não é nada, que não vale nada, que não produz nada, que não está lastreado em nada. Ou seja, é um código apenas, que eu não sei se é seguro também. Não dá para saber. Eu acho que vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Aqui tem o depoimento do Bill Gates, esse entende bastante de tecnologia, hein? Isso aqui é fera no assunto. I don't know. I mean, obviously, expensive, digital images of monkeys are going to improve the world immensely. We all agree on that. And, that's so incredible. Anyway, I'm used to asset classes. A gente coloca o vídeo com legenda para vocês, né? Bill Gates é um dos críticos também, né? O Barsi, que é chamado de Warren Buffett brasileiro, ele falou que isso é uma fantasia, né? Isso é uma fantasia, porque estou comprando nada. Algo que eu não sei quem fez, que olhando historicamente nós sabemos o que deve acontecer. É uma aposta, não tem nada de errado apostar, gente. Tem gente que gosta de apostar nas mais diversas modalidades. Mas você não pode chamar isso de investimento. É uma aposta. Estou jogando meu dinheiro numa coisa totalmente virtual e não está produzindo nada, não gera nada para a sociedade, né? Christine Lagarde, essa mulher, quando fala, a gente tem que se ajoelhar. Ela é presidente do Banco Central Europeu. Ela disse que tudo isso vai provocar uma grande crise, que as pessoas vão perder tudo, né? Da noite para o dia. Né? Ela é uma das vozes críticas desse mercado de aposta também, né? E vocês devem saber também que o crime descobriu isso, né? Então, o crime descobriu que isso é uma excelente alternativa. Não existe crime só no mercado cripto, gente. Não é só com Bitcoin que né? Existe crime em todas as modalidades, né? O crime está presente em quase tudo, né? Mas você vê diariamente os casos de pessoas que perdem tudo, porque o dono da bolsa morreu, fugiu, ou porque não investia de fato naquele tipo de ativo, né? E os golpes se proliferam a cada dia, né? E tudo isso são grandes quantias envolvidas, né?
E você deve acompanhar aí pela mídia e, com certeza, isso é amplamente divulgado, né? As empresas são atacadas também pelo ransomware, pelo cybercrime, e tudo isso tem que ser pago em moeda cripto. Não dá para pagar isso, não dá para passar um Pix para o bandido, né? Então você tem um lado perverso disso, que é isso ter uma função de servir ao crime, né? De certa forma, Fleury foi atacado 2 vezes e matou gente, porque teve gente, teve médico que estava na mesa cirúrgica sem ter acesso ao exame do paciente online, né? Então, Bombardier foi atacada, né? Você vê que a própria ANA, né? A ANA é uma entidade aqui no Brasil, né? Agência Nacional de Águas, quando aquela seca da Amazônia estava matando pessoas, a agência foi invadida por hackers que pediram pagamentos em bitcoins. É claro que o pagamento podia ser exigido também em reais, não em dólares, né? A culpa aqui não é do Bitcoin, a culpa aqui é do criminoso. Estou dizendo que eles usam esse cripto como moeda de troca para o crime também, tá? Não estou dizendo que o Bitcoin é culpado, né? E nós temos muitas empresas que são atacadas. Hoje, a alta administração das empresas está muito preocupada com tudo isso, né? Talvez é um assunto hoje mais debatido nos conselhos, né? Nos boards das empresas, né? Isso provoca-se grandes perdas, né? Bitcoin é uma doença contagiosa. Essa aqui é a posição do Taleb, um dos mais influentes financistas aí, criador da lógica do cisne negro. Ele é um pouco agressivo para falar sobre isso, né? Ele diz que isso vai se espalhar, seu preço vai disparar até a saturação. Quando todos os otários estiverem envolvidos, a crença dominante fará disso um investimento óbvio, né? Isso é uma fragilidade, porque é uma aposta, né? E ele vai criticando aqui, até citando os investidores de otário, que não podemos chamar de investidores, mas os apostadores, vamos assim chamar, que não tem nada de errado você apostar nisso se você souber exatamente onde você está entrando, que é a regra do jogo, né? Talvez a maioria das pessoas não entendam a regra do jogo. O braço direito do Warren Buffett, que morreu recentemente, disse que Bitcoin é a coisa mais estúpida que ele já viu, né? O Charlie Munger. E ele é um grande financista, né? Ele quis dizer que as pessoas que estão investindo nisso não sabem que isso não é um investimento, é uma aposta. É uma grande aposta, né? É isso que ele quis dizer nas palavras dele, né? Quando você pega pessoas como Warren Buffett, Bill Gates, Nassim Taleb, Christine Lagarde, Luiz Barsi, Agustin Carter, que é o presidente do Banco Central do Mundial, Jordan Belfort, aquele bandido que foi condenado, que deu origem ao filme, né? Joseph, prêmio Nobel, né? Gustavo Loyola, Mark Nobel, Bruce de Harvard, Kelsey do Google, uma inteligência, um gênio, né? Miguel Icaza da Microsoft, Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, David do Banco Mundial, Barry, uma autoridade de tecnologia da Universidade da Califórnia. Eles têm quase um refrão, né? Todos dizem que esse tipo de cripto são ativos desnecessários, inúteis, ilícitos, não servem a nenhum propósito e dispendiosos para a sociedade. São apostas individuais, alguns em esquemas Ponzi, em pirâmides financeiras. Essa é a opinião dessas pessoas. São pessoas que têm um grande conhecimento científico, né? E alguns aqui ocupam cargos importantes em empresas e instituições monetárias, né? Tem, um, tem uma charge que explica um pouco isso, bastante engraçada, por sinal, né?
É um mercado que tem que se estudar profundamente, tem que saber o que está fazendo, né? Não é um investimento, é uma aposta. Não terá de errado apostar, gente. Não tem nada de errado nisso. Desde que você saiba exatamente o que está fazendo e qual que é a sua probabilidade de ganho. É mínima, né? Por isso que é um esquema considerado Ponzi, uma pirâmide. Mas tem um stable. Então você não pode pegar o mercado cripto e misturar tudo. Porque tem a stablecoin, que também não é coin, na minha opinião. Por que não é coin? A stable são tokens. É um token. Só que ele está lastreado num ativo. Por isso que é stable, ele é estável, né? Ele não tem essa volatilidade de preços, como o Bitcoin. Então, o stablecoin é um cripto, mas está ligado a um ativo. Também está registrado na DLT. Ela também tem a criptografia. Muito parecido. Só que esses stablecoins, eles estão revolucionando o mercado financeiro. Mas é uma tecnologia ainda não muito dominada pelas pessoas. Muita gente não sabe a diferença de uma stable e de um Bitcoin. São totalmente diferentes. É comparar um elefante com um ornitorrinco, né? Então, as stablecoins, elas representam uma verdadeira disrupção no mercado financeiro. E nós temos três tipos de stablecoin. O stable que está lastreado em moeda, ou seja, moeda fiduciária, moeda emitida pelos governos. Dólar, por exemplo. Deveria ser euro também. Tá? Sempre na paridade de 1 para 1. Tá? Mas aí o problema que nós temos é como que eu vou confiar na rede que emitiu o stable. Nós não temos ainda uma forma segura de acreditar que essa rede proporciona total segurança. Mas a moeda, em tese, é segura, a stable. Como é o Tether, por exemplo, e o USDS. Aí nós temos um outro tipo de stable lastreado em algoritmo. Ela cria também uma espécie de uma paridade garantidora para que o ativo subjacente sirva de lastro. Então, a situação também aqui é muito parecida. Eu tenho que confiar no algoritmo e quem mantém o algoritmo. Ainda não temos ainda segurança em relação a isso. Apesar da blockchain apresentar características de segurança, né? E temos o stablecoin privado ou institucional, que é emitido por empresas financeiras ou não, que aí tem que facilitar, na verdade, as transações. Um stable muito conhecido é o JPM Coin, ou seja, o banco JP Morgan, um dos maiores do mundo, criou o JPM Coin para facilitar a movimentação de fundos e transações entre clientes, sem depender do sistema formal, né? Esse é um stablecoin, que não tem nada a ver com o Bitcoin, né? É uma diferença fundamental. Isso aqui é emitido por uma empresa, que tem lastro, né? E nós não temos também regulamentação sobre isso. Ainda não temos ainda segurança total em relação a fraudes, falhas operacionais, né? Ou seja, por mais que a gente entenda que o princípio da blockchain oferece muita segurança e rastreabilidade, é muito complexo confiar plenamente que não teremos fraudes, nenhuma falha grave de infraestrutura, que não possamos ter risco de falência dessas instituições, né? Isso deixa tudo muito vulnerável, até porque não há órgão regulador disso tudo. É claro que nós temos também fraudes nas instituições que são reguladas, nas bolsas de valores, no sistema financeiro, né? Mas se quando há regulamentação existe fraude, quando não há, né? Existe uma instituição chamada IOSCO, que é uma espécie de seria o órgão que
que congrega as autoridades monetárias no mundo, tipo a CVM, que regula o mercado de capitais, e ela tem um relatório que ela recomenda que esses stables sejam tratados como valores mobiliários, ou seja, que eles sejam negociados em bolsas de valores, justamente por ter lastro. Então, existe hoje uma grande tendência que todo o mercado de stable seja comercializado numa bolsa de valores. Isso é bastante interessante. Isso pode dar mais credibilidade ainda para a stable, né? E nós temos as Global Stablecoins. Não sei se vocês se lembram do projeto Libra do Facebook, que agora chama-se Diem. É uma stablecoin do mesmo jeito do JP Morgan, e ele é uma iniciativa da Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram, assim por diante, para que você possa fazer pagamentos através dos aplicativos do Facebook e do WhatsApp, né? Já temos isso funcionando, né? Ou seja, o WhatsApp Pay. Ele, inclusive, foi lançado aqui no Brasil, né? Essa é uma stable na forma de fazer transferências e pagamentos sem passar por uma instituição financeira. Isso é uma stable, né? Então, as stables, elas vão revolucionar o nosso sistema financeiro. E você jamais deve confundir isso com o Bitcoin ou com qualquer outra moeda parecida com o Bitcoin. Essa aqui é stable, essa tem lastros, são emitidos por empresas, né? O próprio real digital, que é o Drex, emitido pelo governo brasileiro, é uma stable também, que pode ser emitida pelos bancos também. Então, a stable ela tem uma emissão privada e ela tem lastro, essa é a principal diferença, né? Ela tem lastro, elas são lastreadas, a gente chama de colateralizadas, né? Em ativos reais, ouro, mercadorias. Você pode ter outros ativos também que dão lastro nisso. E elas até podem ter alguma certa valorização, viu? Por isso que isso pode ser confundido com o Bitcoin da vida, né? Mas principalmente quando ela está lastreada em fiat money. Tem a ver com a Fiat, fábrica de automóveis, que é a moeda fiduciária emitida pelos países. Quando você vê uma notícia como essa aqui, por exemplo, que o criptoativo financia plantio de árvores, isso é uma stable. Só que o nome criptoativo pode gerar confusão para as pessoas que ainda não dominam esse processo, né? A CVM autorizou, por exemplo, um token, um criptoativo, né? Isso causa uma certa confusão também em algumas pessoas. Deve ser o Bitcoin. Não. Isso aqui é um stable, ó. Uma nova criptomoeda com a bênção do Banco Central. Isso aqui é um stable. Essa criptomoeda não deve ser confundida com um Bitcoin. É muito importante essa segregação. O que eu estou querendo dizer para vocês é que as empresas podem emitir moeda. Essa é uma nova realidade brasileira, que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Aqui tem um exemplo da Cibra, uma empresa fabricante de fertilizantes, ó. Ela anunciou que a Cibra Coin, a moeda da Cibra, está lastreada em fertilizante fosfatado, cloreto de potássio e ureia. Ela passou no teste de Howey. Ou seja, é uma moeda emitida por uma empresa que jamais deve ser confundida com um Bitcoin. Imagine uma forma fácil e segura de investir em um dos insumos mais importantes para a produção agrícola no mundo. Estamos falando do CibraCoin, o ativo digital da Cibra, que tanto pode ser comercializado no mercado de criptoativos, quanto utilizado para a compra de fertilizantes. Um CibraCoin vale o mesmo que 1 quilo de fertilizante. Ele é uma forma inovadora para investir no agro ou para comprar fertilizantes. Para o produtor rural, o CibraCoin oferece a flexibilidade na compra, pois é possível escolher o melhor momento para resgatar seu fertilizante, ou caso prefira, para vender seus CibraCoins a outros investidores. Por isto, é uma alternativa de proteção das variações de preço e do risco cambial.
Para o investidor, é uma forma simples de investir no agronegócio, um dos mercados que mais cresce a cada dia. Para todos, o Cibracoin entrega um baixo risco de crédito, já que tem o suporte da Cibra e dos seus mais de 25 anos de mercado. Uma das maiores e fertilizantes do Brasil. Quer saber mais? Encontre as informações detalhadas sobre o Cibracoin em nosso site oficial www.cibracoin.com. Juntos, vamos transformar o agro no Brasil. Cibracoin. O futuro já chegou na Cibra. Que é uma stable, né? Ela está lastreada, serve como hedge, tem várias, até como alternativa de investimento. Se você trabalha numa empresa, ou se você é dono de uma empresa, você vai ter que lidar com isso. Não importa a área que você atue. Recursos humanos, finanças, área comercial, suprimentos, produção, você vai ter que lidar com isso. Não dá para ficar alheio a isso tudo, né? Tivemos aí um contágio nas stable, que é o caso Luna Terra, né? A moeda não era tão estável assim, ou seja, não tinha lastro, né? Você vê que o crime está presente em todas as áreas, né? E então você vê que nós temos lá o cripto tipo Bitcoin, a stable, que não tem nada a ver com isso, e o Govcoin, que é outra coisa, mas faz tudo parte do mercado cripto. Nós vamos ter que lidar com tudo isso. Então, sem conhecimento, não é possível sobreviver, gente. O Govcoin faz parte do projeto Dunbar, que é apoiado pelo BIS. BIS é o Banco Central do planeta, que fica na icônica cidade de Basileia, que regula o sistema financeiro mundial. Poucas pessoas conhecem isso, né? É porque quem trabalha em banco conhece os acordos da Basileia, Basileia 1, Basileia 2, que se refere ao BIS. É um projeto mundial onde os países emitirão as suas moedas digitais. Esse é coin de fato, que é o Drex. O real digital. E não é só isso não é um projeto brasileiro, é mundial, gente. Os Estados Unidos estão fazendo isso, a China, a Europa toda, né? Isso vai mudar o sistema financeiro do planeta. Nós temos que nos interessar por isso, estudar um pouco isso. Tá? Isso altera tudo que nós conhecemos. Claro que isso vai estar na blockchain. Você sabe que a experiência disso é o Pix, né? O Pix é a primeira versão desse processo. Já está bastante evoluída no Brasil. Os Estados Unidos já tem lá o FedNow, 24/7, que é o Pix americano. Repito, isso não é um projeto brasileiro. Isso é um projeto mundial, que nós teremos a integração do Pix brevemente. Ou seja, nós vamos ter a integração do Pix mundial. Isso certamente vai provocar uma extinção do papel moeda. A moeda será toda digital. Então, o Govcoin é uma moeda, de fato, é apenas uma conversão, né, daquilo que está em moeda e metal, que está em papel, e metal a gente transforma em token, em digital. Tá? Isso vai ajudar muito o controle governamental, inclusive nas atividades criminosas, né? Temos um amplo material sobre isso que vale a pena conhecer. Tem no site do Banco Central um material fantástico sobre isso, está disponível, né? E aí vem o Pix internacional, certamente, no final de 2024 para 2025. Isso deve mudar muito o mercado cambial, uma série de mudanças aqui pela frente. Nós temos aí alguns webinários que estão no YouTube, são cerca de 15 horas de webinários que vale a pena assistir. Recomendo. Né? Então, nós já temos aí as criptonativas, que são as fintechs, algumas startups que já estão operando com isso até fora do sistema financeiro, e o Brasil adotou o nome de Drex.
como sendo o nome do real digital lá pela equipe de marketing do Banco Central. As primeiras operações já foram realizadas no ano passado entre Itaú, BTG e outros bancos já entraram nesse teste também. Ele já está funcionando, né? Caixa Econômica Federal e muitas outras instituições. Brevemente você vai estar lidando com isso, inclusive na pessoa física. Ó. A Caixa Econômica Federal quer pagar o Bolsa Família com o Drex. Né? Isso deve acontecer brevemente. Isso faz parte de um projeto maior chamado Projeto Mariana, lá do Banco Central da Suíça, lá na Basileia. Né? Nós temos uma lei brasileira, que é o Marco Cripto, então não confunda com o Bitcoin, né? Esse daqui está envolvendo o cripto como um todo, né? Que é a Lei 14.478, conforme eu já falei, que é uma lei muito genérica, que não entra nos detalhes, apenas diz que vai ser regulamentado pelo Banco Central, certamente, pela CVM, alguma coisa por parte da Fazenda, né? O fisco tem que estar envolvido nisso, né? A gente não sabe ainda como vão funcionar as empresas que vão lidar com essas cripto, né? Nós temos os bancos envolvidos com isso, muitas fintechs, né? E tudo isso está ligado ao que nós chamamos de DeFi ou de finanças descentralizadas. O que é isso, né? A gente está acostumado com o sistema financeiro tradicional. O que é o sistema financeiro tradicional? É esse sistema financeiro onde os mercados fecham, né? Ou seja, o PIX já rompeu essa barreira, né? É onde a autoridade regula tudo, o Banco Central, né? Tá tudo centralizado. Nas finanças descentralizadas, não, está tudo aberto. Eu posso ter meu wallet, eu guardo meu dinheiro, né? Eu posso transacionar diretamente, até de forma anônima. Claro que vai ter rastreabilidade, né? Ou seja, as transferências não dependem de uma autoridade monetária. Tá? O risco disso, gente, é que ainda a gente não tem um sistema de auditoria seguro. A gente não sabe ainda o que acontece com a tecnologia. Eu ligo para quem se tudo pifar? Que hoje, pelo menos, se eu tiver um problema com o meu banco, eu ligo para a ouvidoria, ligo para o Banco Central, eu ligo para o PROCON, eu tenho Ministério Público, eu tenho a quem reclamar. E no sistema descentralizado? Não tem. Olha o perigo que tem isso. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso tudo. Temos que entender primeiro. Né? E tudo isso passa pela tokenização. Pelo que são, temos que conviver com novos termos. O que é tokenização? É uma representação digital de um ativo subjacente. Ou seja, aquilo que era real passa a ser virtual. Isso pode ser negociado. Esse é o mecanismo mais promissor que nós temos no mercado financeiro. Por quê? Porque ele vai dar liquidez. Então, aquilo que é real, que eu não tenho liquidez, ou que eu tenho que ir no mercado específico para isso, quando ele está tokenizado, eu tenho liquidez, né? Liquidez, rapidez de negociação, de transferência, e transparência, claro, desde que esteja na DLT. Então, quer dizer que tudo isso fica gravado, pode ser rastreado. Isso que é bacana, né? Gera segurança pelo sistema DLT. E claro que vai dar acessibilidade. Basta alguém ter acesso à internet que vai poder ter acesso a todas as, as ao histórico de registro. Isso que é bacana, né? Então, o stablecoin, de certa forma, vai ser um token que está lastreado num ativo, né? Que não tem nada a ver com o Bitcoin, que também pode ser um token. Só que aqui tem o lastro. Então, eu posso resgatar, permutar, transferir, né? Só que ele está lastreado, diferente do Bitcoin, que não tem lastro. Essa é a diferença fundamental, né? E lembra da IOSCO, que eu comentei com vocês? Ela diz que o stablecoin é uma denominação criada pelo mercado, que é muito amplo isso e não tem uma definição, não há um consenso de definição nem no meio acadêmico ou jurídico.
Então, para entender esse conceito de um token, eu tenho que lembrar que ele está lastreado num ativo ou num grupo de ativos que são menos voláteis do que aquele cripto piramidal. E nós temos várias formas de utilizar isso. Isso é uma definição da IOSCO que representa 95% do mercado de capitais do planeta. Né? E a legislação brasileira, conforme eu comentei com vocês, a Lei 14.478, e também tem um parecer da CVM, já que é o parecer 40, que deu uma interpretação para isso. Então, ela sugere, por exemplo, que nós temos aí o token de pagamento, ou cryptocurrency, ou payment token, que que ele vai replicar as funções de uma moeda. Ou seja, a moeda pode estar dentro de um token. Eu posso fazer pagamento, troca, essa coisa toda, né? Então, temos o token de utilidade, que é o utility token, que eu posso utilizá-lo para adquirir serviços, produtos. Isso é muito bacana, porque dá agilidade, liquidez, rastreabilidade, né? E o token está referenciado a um ativo, pode representar mais de um ativo. Você vê que é infinito isso, né? A gente chama de security token também. Aí estão os NFTs, estão comentados hoje, e demais ativos que podem ser objeto dessa tokenização. Tudo isso já tem um entendimento da CVM. Existe um entendimento legal sobre isso, né? Só que esse mercado também representa perigo. Você deve ter acompanhado aí a prisão do Sam Bankman, lá, que o desafortunado fundador de uma bolsa de criptomoeda chamada FTX. Foi condenado lá em Nova York, essa coisa toda, por lavagem de dinheiro, e isso levantou dúvidas sobre esse mercado também que não é regulado. Você vê que o crime está sempre presente, gente. Né? Então, essa maravilha da tecnologia blockchain, que sustenta todo o mercado cripto, inclusive o Bitcoin, que levou ao colapso da FTX em 2022, o próprio governo americano processou a Binance, que é a maior bolsa de criptografia do mundo, né? Segundo ele operava uma rede de fraude, de mentiras, né? Então, nós temos que, nesse momento, ter muito cuidado, né? Será que tudo isso é mais um epicentro de fraude? Será que isso é mais um local onde o crime vai se instalar de fato? Ou será que isso vai, de fato, democratizar as finanças? Não existe uma resposta segura para isso. E se não existe uma resposta segura para isso, temos que ter cuidado. Ter cuidado. Né? Entendo que nós estamos num paradoxo. O suposto Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, imagina você investir numa coisa que você não sabe quem criou, né? Ele propôs essa ideia em 2009, gente. Sabe o que eu achei bacana a ideia? Porque ele disse que a raiz de todo problema da moeda convencional é a confiança necessária para fazê-la funcionar. Como é que eu vou confiar que o dinheiro emitido pelo governo também tem lastro, né? Nós sabemos que o governo pode emitir dinheiro, pode emitir títulos, mas tem um sistema de auditoria, tem Banco Central, você tem as instituições que regulam isso, né? Fazenda, temos um aparato legal muito grande sobre isso, né? Então, acho que essa confiança ela é maximizada, talvez, por esse aparato, né? Mas a ideia não foi ruim, viu, gente? Então, em tese, a tecnologia blockchain, a criptografia, ela deveria eliminar essa desconfiança do sistema controlado pelo governo. Ou será que o governo é tão confiável assim, né? Que é o emissor da moeda? Eu achei muito sedutor isso quando surgiu. Achei muito interessante. Então, ela deveria eliminar essa desconfiança. Né? Então, o criptoativo, esse mercado criptocoin, tipo Bitcoin, stablecoin, Govcoin, eles dependem desse aparato computacional e dessa rede que não é controlada por ninguém, não tem um órgão central controlando. Essa descentralização, para mim, ela parece que funciona. Tenho quase certeza que ela funciona. Não estou seguro disso ainda. Eu acho que as transações podem ser realizadas, sim, de forma segura, sem depender dos bancos, de administrador de cartão de crédito, de banco central, de governos.
Isso deveria tornar o sistema financeiro mais seguro e menos vulnerável a fraudes e manipulações. Mas não é bem assim. Tudo deveria, né? Poderia. Os golpistas, gente, as empresas que não têm escrúpulos, têm roubado os investidores, os clientes, só você acompanhar aí na mídia, né? Tudo as pessoas que estão encantadas por essa nova tecnologia que não foi devidamente testada. Isso jogou uma nuvem de desconfiança e de grande incerteza sobre essa inovação. Eu acredito mesmo que a blockchain pode melhorar tudo isso. Não com o Bitcoin, mas com stable, com Dogecoins, com tokens seguros, né? Eu acho que ela pode melhorar essa transparência toda, a rastreabilidade. Né? Até porque eu vou ter um registro mantido em computadores do mundo inteiro, né? E qualquer um pode acessar. Imagina, acessíveis publicamente, né? Com plena rastreabilidade. Qualquer pessoa que tiver internet pode ir lá checar aquilo. Né? Porque os blockchains, eles são imutáveis, em tese. Ou seja, o registro de uma transação fica lá para sempre. Isso é bastante interessante, mas depende do algoritmo, que é muito mais interessante do que a interação humana. Isso poderia ser um robusto sistema que não tem na infraestrutura financeira tradicional. Mas você não pode esquecer que lá no século XIX, sabe que tinha que ter o padrão ouro, né? Sabe que alguns bancos, eles enganavam os fiscais e no lugar de colocar ouro como reserva, enchia de prego, de ferro. E ninguém conseguia ver aquilo de forma consistente, né? O que eu estou dizendo é que a fraude sempre vai existir. Você vê aqui no Brasil, as empresas X, o Banco Santos, o Banco Cruzeiro do Sul, a Encol, Banco Rural, empresas reguladas, empresas fiscalizadas, né? Cometeram essas fraudes todas, né? Então, essas empresas devidamente reguladas, devidamente regulamentadas, cometem as fraudes, né? E no mercado não regulado, será que a tecnologia, de fato, vai conseguir dar resposta para isso, né? É muito difícil responder com segurança. Então, as criptocoins, stablecoins, govcoins, tokenização, blockchain, descentralização financeira, são coisas muito importantes. São super importantes. Que representam para nós um desafio monstruoso. Se a gente conseguir eliminar as transações ilícitas, se a gente conseguir eliminar a pegada ambiental pela mineração de Bitcoin, isso é um desastre para o planeta, né? A gente conseguir aprimorar as formas de proteção dos participantes, clientes, investidores, empresas, né? Isso tudo pode prosperar, sim, gente. Mas é muito cedo. É muito cedo para alguém entrar nisso de cabeça. É muito perigoso. Principalmente para quem não domina plenamente isso tudo. A gente que estuda isso, que entende uma parte desse processo, não tem segurança para entrar nisso aí. Não sei se eu consegui ajudar em alguma coisa. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui no chat, que eu acredito que até Eu você tenho um já respondeu material que eu algumas, posso, né? eu tenho um material que eu posso disponibilizar também para quem tiver Ah, interesse. tá ótimo. Você manda para mim, eu mando por Claro, e-mail para ele. mando sim. Você quer que eu fale? Perguntas, cadê, O- cadê as perguntas? Tá Deixa no eu ver aqui no chat. chat. Deixa eu entrar aqui no chat. Chat. Olá. Se quiser, eu falo para ti. Fala aí para mim, Margarete. Ó, vou começar. A Susan perguntou: professor, existe alguma importância da utilização das criptomoedas dentro do mercado financeiro? Existe das stables, sim.
As stables vão revolucionar esse mercado e nós temos que ficar atento a elas, né? O próprio Drex, que é a moeda emitida pelo governo federal, é uma stable, mas não pode falar cripto de forma genérica. Então, quando a gente falar em cripto, temos que falar qual cripto? É o Bitcoin? É stable, que é lastreado, é o Govcoin? Tudo é cripto, né? Não podemos misturar tudo isso, né? A outra, Pedro perguntou: o senhor vê em alguma instância a substituição de moeda oficial de algum país por Bitcoin, parcialmente ou completamente? Nenhuma possibilidade ver a experiência de El Salvador, né? Você viu a dificuldade que é de você comprar um café, comprar um pão, né? Não tem como funcionar Exatamente. ainda, tá? A outra, o Alexandre Ferreira. Com a criação dos GovCoins, o governo passará a ter muito mais controle sobre o que ganhamos e gastamos, certo? Não seria meio perigoso isso? Afinal, se for um país não tão democrático, caso alguém fosse contra o governo, o mesmo poderia confiscar todo o patrimônio do mesmo? Não que isso já não seja possível hoje em dia, mas seria bem mais fácil com a criação das GovCoins. Plena verdade, pura verdade. Isso já acontece, gente, né? Gente, onde não tem democracia, nada, a segurança é zero, né? Então, por isso que o processo democrático é super importante, a estabilidade das instituições, né? Então, é verdadeiro o que você está dizendo. Vai aumentar muito o poder governamental sobre as instituições, sobre as pessoas. Não há dúvida nenhuma. E o governo já tem esse controle, gente. Você não faz nada sem que o Banco Central não saiba. A Receita Federal tem. Você acha que tem alguma privacidade hoje, né? Nenhuma. Nenhuma, É, né? a outra, qual a vantagem de comprar criptomoedas? Depois, essas não seriam meme coin criadas para apenas especulação? Se for cripto tipo Bitcoin, é uma aposta, é uma especulação. Se for uma cripto stable, você tem várias vantagens, né? Tanto para fins de investimento, como para hedge, para segurança de ativos, como para segurança de flutuação de preços. Então, é o que eu te falei, a gente não pode falar em cripto. O cripto é um guarda-chuva. Debaixo do cripto tem o Bitcoin, que é o cripto lá da aposta, as stable que estão lastreadas e as Govcoins. Nós temos que separar tudo isso. Super importante que haja essa separação. Do Ricardo você já respondeu, agora do Bruno. Professor, muito obrigado pela aula. Gostaríamos de passar algumas horas aprendendo com seu vasto conhecimento. Gostaria de perguntar sua opinião sobre a opção de El Salvador pelo Bitcoin como uma de suas moedas oficiais. A alta é absurda volatilidade não pode ser um agravante para a consolidação do Bitcoin como moeda oficial de um país? Não tem como isso substituir a moeda oficial de um país, né? Primeiro, pela forma que ele foi criado. Segundo, você provocaria um colapso energético no planeta, que depende de mineração de dados, ou seja, não tem como funcionar, tanto que os países estão proibindo, né? Vários países já estão proibindo tudo isso, né? Ou seja, se você analisar aqueles fatos históricos que eu mencionei alguns aqui, que são exemplos de processos parecidos com tudo isso, o final é conhecido. Ou seja, o final não é bom para quem está investindo, né? A Silvana perguntou, com tantas opiniões contra a moeda, por que foi regularizada no país? Não foi regularizado. Eu até mostrei aqui a legislação, que ela é bastante genérica, ela não regularizou nada, ela apenas disse que isso existe e que o Banco Central vai regulamentar a ISVM. Não está nada regularizado. A base legal é nenhuma.
praticamente nula. Eu não sei quem perguntou, porque está como se fosse um celular, né? Gostaria de Aham. saber como ficaria a questão do orçamento fiscal nesse mundo de cripto. Não muda nada, porque, na verdade, o governo vai substituir o real pela, pelo Drex. Então não muda nada. O governo vai ter que gastar menos, o governo vai ter que equilibrar suas contas, senão ele vai continuar provocando esse desastre no mercado, de tal forma que o juro não vai conseguir ser reduzido. Tem mais acho que duas aqui. A Carla perguntou, então comprar stable de dólar é bom? Não. Sabe por quê? Porque não gera juro, né? Não gera dividendo. O stable de dólar é bom para quem precisa dessa stable para dar liquidez ou para fazer transferências muito rápidas sem envolvimento da moeda americana, que está sujeito a taxas de compra e venda, né? Para nós não, ele não gera dividendo, não gera juros. A gente precisa de nós como pessoas físicas temos que investir em coisas que gerem juros e dividendos. Luiz Felipe perguntou, Estados Unidos passou uma lei anti-CBDCS, como você acha que iria funcionar? Não, ele está inserido no CBDC. Os americanos estão inseridos, tanto que acabaram de implantar o Pix, e vem aí o dólar digital. O Banco Central americano é signatário do projeto do BIS, que é o Banco Central Mundial. E a última, como funciona a mineração de um criptomoeda? Não ficou claro para mim. Isso é uma questão muito A Érica que polêmica. perguntou. Eu prometo colocar um material que explica detalhadamente como funciona a mineração. A gente precisa de mais algumas horas para falar só sobre mineração de dados. Mas eu prometo colocar um material, Margarete, eu mando para você, um Tá material em bom, português que explica exatamente o que é a mineração e por que que o Bitcoin tem que ser minerado. tá ok. Acho que alguém abriu o fone. Eu acho que eu falei todas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, Creio que sim. Eu vou alguém separar quer, os alguém quer materiais. falar, gente? Paulo, não quer falar, Paulo? Paulo Lunaro? Oi, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, Paulo. Estamos ouvindo. Não, eu tenho pouco conhecimento, né, nessa parte aí, então fica até um pouco estranho eu falar sobre isso, mas o que eu peguei aqui nessa palestra, nesse trabalho aí do mestre aí, é que a gente começa, eu acho que eu estou até no caminho certo já, eu começo a separar, né, algumas coisas na minha cabeça que, para mim, cripto é cripto, e não é. Pelo menos eu aprendi isso hoje, né? Como o próprio mestre falou aí, cripto está dentro de um guarda-chuva onde você tem diversas opções, tá? Algumas dessas opções são extremamente arriscadas, quase todas não existe uma certa segurança, porque não existem órgãos de controle. Porém, eu já tenho as stables, né? Tenho as govs, que já começam passar uma certa segurança para um possível investidor, que é o meu caso. Mas isso, não sei se essa palavra se encaixaria ainda, tá? Né? Mas elas têm que ser ainda mais trabalhadas ou mineradas, né? Para quê? Para que você tenha um futuro com uma liquidez, uma democracia, uma segurança, todo essa informação que te traz segurança para que você possa investir num troço desse aí, tá? Sim. Que para mim, eu sou de outra geração, né? Então, é difícil de você chegar
e imaginar que um dia você vai pagar alguma coisa, por exemplo, me interessou muito, porque um dos meus negócios é uma padaria. Então, ou seja, né, tanto que está cheio de cigarro aqui, ó. Né? Então, ou seja, como é que você vai chegar na padaria? O cara e eu falar para ele assim, não, pera aí que o dinheiro não caiu. Mas não vai levar mesmo, você pode ter certeza. Vai. E padaria é um negócio muito dinâmico, entendeu? Dinâmico demais. Então, aí você vai para esse tipo de pagamento, né? Que também tem que ser dinâmico, né? Senão Uhum. ele não atende à necessidade da padaria, né? Mas, por exemplo, outro tipo de prestação de serviço, onde você faz um serviço, emite algum documento, emite um laudo, emite alguma coisa aonde você vai receber, depois do documento emitido, é, você pode, através de uma ferramenta tecnológica, entregar o documento, mas o cara não tem acesso total, por exemplo, enquanto a forma de pagamento dele lá não, não vingar, né? Ou seja, para mim o interessante da aula, que foi ótimo, excelente, parabéns, mestre, é, é saber para onde eu estou indo. Para mim já está bom. E aonde eu já posso pisar e aonde eu não posso pisar. Como eu não tenho conhecimento nenhum, então o Bitcoin esquece por enquanto, É né? prudente. Agora, eu vou. O que me interessou aí, que aí é parte de mim, que eu acho interessante, é procurar alguma literatura para se aprofundar um pouquinho mais com relação aos stable, aos gov. Essa tokenização, eu já imagino algo bem futurista mesmo, onde você coloca um chip na tua mão, você coloca a mão em alguma coisa, pronto, tá pago. Entendeu? Algo do tipo, né? É bem dos filmes do futuro dos anos 80, sabe? Mas é real hoje, né? Tá aí, tá acontecendo, vai acontecer, e falta pouco, não falta muito, não. Então é isso, eu acho que eu captei bastante dessa aula, me interessou bastante, né? Eu imaginava que seria alguma coisa mais matemática, e não é. Tem nada de matemático, tem de interpretação, de entendimento, de saber qual é o mundo que nós estamos caminhando. E não tem como voltar atrás, tá? Pelo menos é o que eu entendo. Não, não tem volta. Bom, Mais uma vez, parabéns, mestre. é isso mesmo. É um mercado que está em construção. Então, a Exato. cada dia, como está em construção, não convém você entrar na casa que a fundação não está pronta e o É, telhado também não está devidamente terminado, viu? é, é melhor tomar cuidado. Muito cuidado. Concordo. Então tá bom, mestre. Agradeço mais uma vez pela aula. Obrigado a vocês. Obrigada, Uma, bo- Paulo. uma boa noite a E todos. obrigada para você também. E tem uma última aqui do Ricardo, Sim, no Coin, por exemplo, gera dividendos, certo? no coin é uma stable. É uma stablecoin do Nubank. Vamos chamar que ele gera benefícios. Sim, gera benefícios justamente porque é uma stable. Em relação aos serviços que você utiliza do banco. Eu acho que eu falei tudo, será? Sim. Acho que sim. Pronto, alguém tem mais alguma pergunta, professor? Ah, tem o do Valmir, que eu esqueci aqui, o Valmir. Opa. O senhor mencionou que apenas 4% da população investe em moedas digitais. Isso em termos economia barra população barra governo, é bom ou ruim? Não sei, sabe por quê? Eu não sei, essas moedas digitais, Hum. o relatório da Ambima não diz se é stable ou se é o cripto tipo Bitcoin. Então eu teria que separar, a Ambima deveria ter separado. Como a Ambima não separou, se for
4% tipo no, na moeda piramidal, isso é perigoso. É 4% da população brasileira que pode levar um tombo aí a qualquer momento. Se for stable, também tem um certo risco, porque não sabemos se essa stable existe de fato, né? Ou seja, quem garante que de fato está lastreado? Eu tenho que confiar no emissor. Então, repito, é um mercado em construção, é um mercado que está sendo formatado, não tem definições legais, é um mercado que não tem regulamentação, então a gente precisa estudá-lo profundamente. E a gente só deve entrar num tipo de investimento que você conheça as bases estruturais daquilo. Não dá para entrar numa caverna que eu não sei onde eu estou pisando, gente. Feito, professor. Muito obrigado pela paciência de todos. Espero ter Imagina, contribuído com alguma coisa. foi muita coisa. Foi Depois, excelente. amanhã eu te mando o material, Margarida. Sim, você me manda o material e, como eu comentei logo no início, né, vou mandar para aqueles que renomearam, né, os seus nomes. Eu andei perguntando aqui no chat, mas alguns não me responderam. Então, para quem não colocou o nome, eu, infelizmente não vou conseguir mandar, né, porque nós temos a lista com os nomes e os, Perfeito, os e-mails onde nós enviamos o material e o certificado, tá bom? fantástico. Obrigada aí a presença de todos até o Obrigado e fiquem final e bem. principalmente para o senhor aí, professor. Muito obrigada aí. Obrigado a todos. Obrigado, Um boa abraço. noite. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite para todos.